até o 6. Venha, cantemos ao Senhor com alegria, clamaremos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos clamá-los com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes que lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Nós queremos Te agradecer, meu Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só corpo contigo. Acalma, Senhor, os nossos corações, nos desacelera e nos conecta ao Teu Espírito, Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa força, Senhor, neste dia. Que por mais que algumas coisas tentaram nos impedir de estarmos aqui, nós conseguimos chegar em paz e em segurança. Nós queremos Te render graças, Senhor. Nós queremos Te render graça porque nós estamos aqui junto de Ti. Obrigado, Senhor, por cada família nesse lugar. Obrigada por cada pessoa aqui, Senhor. Que a Tua presença venha de encontro com o nosso espírito essa noite. E se alguma coisa, Pai, aconteceu que nos chateou durante o dia, que a gente possa deixar e arrancar de nós esse sentimento, e que a gratidão possa estar sobre nós, Senhor, no dia de hoje. Obrigado, Paizinho, porque aqui nós chegamos em paz, em segurança, por conta da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vinde adoremos.
Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Onde estiverem dois ou três, ali Ele estará. Maravilhoso Você está na presença dele. poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é cantar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu que estás assentado no trono, Olhe para Ele. sempre reinando, soberano. Anjos cantando,
adorado nesse lugar. Vamos cantar que Ele é digno. Filho de Deus.
Nós rendemos glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado por essa quarta-feira, meu Pai. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, mais forte. Uhul! Louvado seja o Teu nome. Que dia, hein, meus amigos? Quem precisou botar umas pedrinhas no bolso para não voar? Não, você não, amor. Você saiu desse lugar das pedrinhas. Só Jenny, né? Jenny, você botou pedrinha no bolso? Ah, Vitória, você revoltou. Boa noite, meus irmãos. Brincadeiras à parte. Que ventania é? Quem ficou com medo? Eu fui pro banheiro. Botei a linha na coleira, fui pro banheiro. Que era o único lugar da casa que não tinha PVC. O resto, o PVC subiu todo. Várias árvores caídas, né, na minha rua. Mas, pela graça do Senhor, só foi um aquecimento. Só um aquecimento. E eu queria abrir as oportunidades ouvindo minha pastora, né? Que hoje o céu desce. Já tá baixinho, vai descer mais ainda agora. Vai trovejar agora. Boa noite. Aleluia, meu Deus. Irmãos, que vento foi esse? Uau, meu Deus. Eu confesso que minha sogra estava lá em casa, né, irmã Zélia? Aí eu, Deus tem misericórdia da gente, Senhor. Guarda nossa família, Senhor. Jesus. Eu fiquei desnorteada, clamando ao Senhor, meu Deus. Por quê? Isso aí, sabe o que é isso? É o terrorismo da internet, porque aconteceu lá em São Paulo. Aí eu fiquei com muito medo. Mas, hein, meu Deus, a gente... Não, depois de um tempo eu fiquei, caramba, gente, tá tudo... O mundo ficou estranho, as coisas ficaram estranhas, o ar ficou estranho. Eu olhei lá pra fora, tudo engarrafado, um barulho, as coisas assim, o medo, o pavor, começou a crescer. E existe um espírito, né, do medo, né, para provocar medo na gente. Eu só sei que começou a crescer aí nas ruas, porque na hora eu falei, meu Deus, tudo comunica, isso aí tá comunicando algo espiritual. Veio na minha mente isso, né. Falei, caraca, Espírito Santo. Eu fiquei mais em silêncio assim, para perceber o que Deus estava falando. Por isso que eu coloquei lá no grupo, né, que hoje o culto é ser a gente ficar alerta, que é aventar aí. Porque realmente a gente precisa ficar ligado, né? Nós somos seres espirituais, né? Não somos seres carnais, somos seres espirituais, né, Gilmar? Temos que começar a desfrutar desse lugar, um lugar como o pastor até segunda-feira falou, né? Um bidimensional, não é essa palavra, pastor? Bidimensional. A gente está nas regiões celestiais, Vini. A gente está sentado nas regiões celestiais. E a palavra fala, né, que os céus vão assinar o que a gente decreta. A gente tem que estar ligado que nós temos uma responsabilidade na terra, né? Mas a palavra que o Senhor me deu agora para os irmãos, já perdi aqui, ó, sumiu, meu Deus. Mas é o versículo que, cadê? Sumiu. Espera no Senhor, confia nele. Espera no Senhor, confia nele. Salmo 27, 14. Espera, olha, 13, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Existe alguma causa na sua vida que você pensa, é impossível? A pergunta é essa: existe alguma causa na tua vida que você considere que é impossível, que não tem mais jeito, que não tem solução, que já acabou mesmo, não tem mais para onde correr, não tem esperança, né? Já se perdeu, não tem mais jeito, você olha e vê, não tem solução, não tem solução. Eu quero te falar que eu ouvi uma frase, hoje ou ontem, eu não lembro, gente, agora eu tô num tempo, né, um tempo que, como que é o Kairos, não sei mais o tempo Cronos, que o esposo de Abigail, né, falou assim, quem é esse filho de Jessé? Cara,
isso é muito lindo o que ele falou. Quem é esse filho de Jessé? O que tem a ver isso, Júnior? Quem é esse filho de Jessé? Davi foi pedir, né, um favor para ele, porque já tinha feito o favor. E ele falou, quem é esse Davi, filho de Jessé? Aí, sabe o que me lembrou? Quem era Jessé? Filho de Obed. Quem era Obed? Filho de Ruth, que não tinha mais esperança de casar de novo, que não tinha mais esperança de ser mãe. E Deus mudou a sorte de Ruth, onde não havia mais possibilidade, onde não havia mais esperança. Deus foi lá, mudou a sorte de Ruth. E esse Deus, que é o Deus de Ruth, o Deus de Obed, o Deus de Jessé, e de Ruth veio Davi, gente. Já parou para pensar? O maior rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus, um rei que da linhagem dele veio Jesus. E que Deus falou, a minha aliança é que o seu trono vai ser para sempre. Olha isso, de Ruth. Ruth gerou essas gerações, gente. Ou seja, uma mulher que não tinha mais esperança, uma mulher que um dia a sogra dela falou assim, ó, volta para sua casa. Volte para sua casa que eu não tenho filho para você casar de novo. E ela preferiu ficar com Noemi por causa do Deus de Noemi. Olha isso. E Deus honrou ela. Então a palavra nessa noite que eu quero deixar para os irmãos é, ainda que não haja esperança, para Deus há. Mesmo que você olhe, as circunstâncias não estão favoráveis, não há jeito, não há possibilidade. Você tem que pensar assim, ó, eu moro no invisível, eu moro no bidimensional, eu estou na região celestial. Então, o que vai governar essa situação é o céu. O que vai governar essa situação é o reino invisível, que não é limitado a situações dessa vida. Deus pode do nada, irmãos, fazer aparecer uma fonte do teu lado, igual ele fez com, não sei se foi com Jacó, não lembro agora se foi Isaac, que ele falou, eu quero água, não tem água. Deus falou, olha aí para o lado. Não tinha nada, gente. Olha aí para o lado. Quando ele olhou, tinha uma fonte, um poço, alguma coisa assim, de beberam água. Não lembro muito bem da história, mas aconteceu isso. Então, assim é na nossa vida, porque o mesmo Deus que está na palavra do Senhor, né, é esse Deus, nosso Deus, o que a gente está seguindo, o que a gente confia, o que a gente ama, o que a gente está submisso, obediente, né, a esse Deus, a esse Pai. Então, eu quero te dizer algo. Se Deus, sem Cristo, pôde fazer essa transformação na vida de Ruth, que dirá a nossa vida que temos Cristo. Muito melhor. Vai acontecer muito melhor do que aconteceu com Ruth. Mas é para quem acredita. É para quem acredita e para quem provoca os milagres. Porque se a gente ficar só esperando, irmão, não vai acontecer. Deus gosta de filhos ousados, que provocam os milagres. Essa semana eu falei com uma amiga minha. Sabe por que as pessoas não realizam coisas nessa terra? Porque elas não acreditam que podem. Porque quando você acredita que você pode, você vai fazer o que você quiser. Porque você acreditou que você pode. Mas por que você pode? Porque você conhece seu Deus. É desse jeito. Então a palavra é essa, tá? Espera no Senhor, anime-te, porque Ele vai fortalecer o teu coração. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vem, Vini. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu vou deixar uma palavrinha para a meditação dos irmãos. Fica em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto. Diz assim a palavra. E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu, no meio aos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Pode passar. E no 5º mês, do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos cadeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que veio um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo envolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. No meio dela havia uma coisa, como cor de ambar, que saía no meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas.
e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra, que reluziam como a cor de cobre polido. E tinham as mãos de um homem, e debaixo das suas asas os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos sobre as suas asas. E uniam-se suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e a cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem, e ao lado direito os 4 tinham rostos de leão, e ao lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, também tinham rosto de águia, todos os 4. E assim eram seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas à outra, e 2 cobriam seu corpo e os seus pés. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito Santo havia de ir, e aí não se viravam quando andavam. Enquanto a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como a aparência de lâmpadas, e o fogo subia e descia sobre os seres viventes, e sobre o fogo resplandeciam, e sobre o fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, e junto aos seres viventes, para cada um dos 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e ao seu aspecto e a sua obra era como se tivesse uma roda no meio da outra. Pode parar aí. Irmãos, a leitura é comprida, mas ela é importante por conta da riqueza dos detalhes. A gente conhece Ezequiel como um grande profeta, um dos profetas contemporâneos que viveram na época do cativeiro de Israel. E ali no começo da sua história, a gente viu que ele era filho de um sacerdote, o sacerdote Buzi, né? Ele era o sumo sacerdote de Israel na época, antes de entrar o cativeiro. Imagino eu que a criação dele foi vendo seu pai, acordando todo dia pela manhã, olhando para Israel e abençoando o povo, olhando para aquele povo e entregando tudo que ele tinha. Por quê? Porque o único trabalho de um levita, de um sumo sacerdote, era servir ao Senhor. Ele não trabalhava, ele não fazia mais nada. O único propósito da sua vida era servir a Deus. Eu acredito que ele, olhando o seu pai, também pensava em seguir o caminho do seu pai. Então, acredito que ele decorou todas as leis da Torá, deve ter estudado muito e se imaginado, porque tem um estudo que fala sobre as categorias dos levitas, e até ele se tornar um sumo sacerdote, ele tinha que passar por muitos anos de estudo, e apenas um homem entre todo Israel podia se tornar um sumo sacerdote, e uma única vez por ano podia entrar no Santo dos Santos e pedir perdão pelo povo e estar na presença de Deus. Então acredito que o maior sonho daquele menino, daquele rapaz, era um dia poder, assim como seu pai, chegar e entrar no Santo dos Santos e poder estar face a face com Deus. Mas eis que vem uma guerra. Israel era um povo livre, que tinha o seu rei, agora não tem mais o seu rei. Não é mais um povo livre, agora é um povo cativo. Um povo que não tem mais esperança, um povo escravo. E aquele menino, aquele rapaz que estudou tantos anos da sua vida, que tinha um único sonho talvez, que era estar perto de Deus, perdeu. Agora não tinha mais esperança para ele, agora ele estava como um escravo. Acredito eu que colhendo água perto daquele rio. E de repente, do nada, sem ele menos esperar, ele olha para o céu e vê os serafins, fogo, fumaça e o Rei dos Reis. Deus veio até ele. O sonho dele era ver uma casa, talvez um salão desse tamanho aqui, cheio de incenso, e ele poder ouvir a voz de Deus, mas nem mesmo poder encontrar com Deus. Mas agora, não tem mais Santo dos Santos, mas Deus fez um Santo dos Santos
lá no meio do cativeiro, no meio da tempestade, no meio de tudo que ele estava vivendo, Deus transformou aquela sarjeta no lugar mais santo do mundo. Ele queria ver serafins de ouro naquela arca da aliança, mas Deus trouxe serafins de verdade até ele. Ele queria ver uma sala cheia de fumaça, mas Deus desceu com a sua Shekinah, a sua glória naquele lugar, a sua Shekinah verdadeira naquele lugar, e ele pôde ver o rei face a face. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes nós temos um sonho, nós queremos daquela maneira, a gente se esforça, a gente luta para que esteja daquele jeito, mas Deus tem um sonho melhor para a gente. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa, é muito maior do que aquilo que você planejou. E ainda que o mundo esteja contra você, por mais que você não tenha mais esperança nenhuma, Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele tem te prometido. E eu dou essa oportunidade em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Vem, Jenny Jeffrey. Bora, vamos vencer. É isso. Olha, eu não sei nem o que falar. Presta o telefone aí que eu tô sem internet. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Depois desse dia caótico do Rio de Janeiro. Só um minutinho. A internet também não tá funcionando, não. Enfim, vou cantar o hino da harpa, né? Porque é só o que tá vindo na minha cabeça agora. De cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu contemplo essa cruz, porque nela deu a vida por mim, pecador. Se eu amo
Há muitos anos que eu não vejo isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Guilherme, a palavra de oferta. Boa noite. Com a palavra de oferta, eu gostaria de iniciar com o livro de 1 Crônicas 29:14. Eu vou ler aqui. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Contextualizando para vocês, essa é uma fala de Davi, que ele diz após a construção do templo, né? E em vez de ele pedir para o povo, né, dizer a Deus que o povo havia contribuído para a construção do templo, ele disse que tudo vem de Deus e para ele tudo volta, né? E aí eles devolvem ao Senhor, né? Entendo que nessa frase eu também entendo que ele também agradece pela oportunidade de construir o templo. E isso faz parte do meu entendimento do que é uma oferta, entendeu? Por quê? Vamos lá, contextualizando novamente para vocês. No início do ano, nosso pastor sempre faz, né, dá a definição para a gente, uma série de cultos dizendo que é dízimo, primícia, oferta e esmola, né? E para mim, definindo mais a palavra de oferta, eu entendo que durante o mês, no início do mês, existe a oportunidade de você sempre dizimar e ofertar por bênçãos que acontecem no mês, que venham a ocorrer naquele mês, que venham a se suceder a você naquele momento que você necessita. E no final do mês, as ofertas de gratidão, para você agradecer por tudo que aconteceu, para você agradecer pelo seu dia, pela sua saúde, como o dia de hoje, por exemplo, os livramentos de hoje. Então, justamente hoje, dia 29 de julho, né, sábado já é outro mês, por exemplo. Hoje eu entendo que é um momento de oferta de gratidão, entendeu? Para você agradecer pela saúde concedida, pela oportunidade dada, pelo livramento do homem mau que você recebeu durante o mês. E eu entendo que hoje é o momento da gente ofertar por gratidão. Então, nesse momento, dia 29 de julho, eu convido todos vocês a ofertar por gratidão, por tudo aquilo que Deus concedeu a você no mês. Porque eu tenho certeza que no domingo vocês vão estar dizimando e ofertando por bênçãos novas, entendeu? Por um renovar novo do Senhor. Então eu convido todos a ofertarem. Eu vou estar aqui orando pelas bênçãos. Tem o QR Code na tela também para quem quiser. O pastor Cláudio ou o Rodrigo, que está indo para lá agora, está com os envelopes das ofertas, tá? Então, vamos lá. Senhor, na noite de hoje, Pai, nesse fim de julho, dia 29 de julho, te agradecemos, Pai. Estamos aqui e apresentamos ao Senhor nossas ofertas de gratidão. Pela gratidão da nossa saúde, Pai, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, daqueles com quem nos importamos, pelas oportunidades dadas, Pai, pelo livramento, Pai, todos os livramentos das nossas vidas, pelo nosso emprego, Pai, pela nossa saúde e as bênçãos que há de vir e que já vieram, Pai. Eu entendo que a partir de sábado, Pai, no próximo mês, as ofertas serão de bênçãos a se suceder, Pai, que virão sem fim. Mas hoje é momento de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado neste momento. É isso que eu tenho que te agradecer nessa noite de hoje. Amém. Podem vir, pessoal. Amém. Aleluia. Para com suas ofertas, seu dízimo, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Quero ouvir meu pastor. Né? Pastor. Eu quero ouvir para sempre, em nome de Jesus. Hoje eu já tive a oportunidade, mas amém. Louvamos ao Senhor pelo dia de hoje, amém. Hoje foi um dia um dia de arrependimento, dia de angústia, de perseguição, né? Dia de vergonha.
Mas foi um dia de como aqueles que não têm esperança. Eu pude ver isso hoje. Eu estava falando aqui quando eu cheguei no meu trabalho. Um colega de trabalho, quando começou, Itaguaí começou a ventar, eram 3h30. O vento, né, estava vindo de lá para cá. Ainda não estava ventando aqui, mas já estava ventando lá. E Itaguaí é uma cidade que tem muita mineração, muita coisa, tem muita poeira. E vocês podem imaginar que o vento levantou a poeira, mas levantou, irmão, de uma maneira. Não sei quantos aqui já viram Interestelar, eu te encorajo a ver Interestelar. Aquela cena que eles saem correndo do estádio de futebol, foi mais ou menos como estava Itaguaí, de poeira. E imediatamente começou o barulho de telha voando, algumas vidraças do prédio que eu trabalho foram arrancadas, caíram e o barulho começou. E na hora que começou o barulho, o vento, a poeira levantou, esse colega de trabalho começou a ficar desesperado, ele começou a ficar nervoso. E ele, o que é isso? 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 E ele ficou nervoso e do nada meus cachorros em casa. Ele simplesmente largou tudo para trás, ele pegou a chave dele, largou o computador, largou a bolsa, largou tudo e saiu correndo, desesperado. E ali eu pude ver algo interessante. Como é o fim do mundo para aqueles que não têm esperança? Como é o fim do mundo para aqueles que não esperam em Cristo? Paulo tem um versículo, localiza para mim, Paulo, que ele diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu acho que está na carta de Paulo aos Coríntios, não me falha a memória. Mas isso traz uma importante lição para nós, que mesmo no meio do caos a gente não deve entrar em desespero. Mesmo no meio do caos nós devemos confiar naquele que nos fez a promessa. Ele vai nos fazer chegar. Irmãos, eu saí de lá, eram 4h30 da tarde, eu cheguei aqui, eram 7 horas da noite, de tanta árvore que caiu, de tanto engarrafamento. Eu passei em Bom Sucesso e simplesmente um outdoor caiu em cima do motoqueiro. Atingir um carro é uma coisa, agora um outdoor atingir um motoqueiro, irmão, ele tem que estar com muita dívida no céu, né? Esse não estava com crédito no céu, ele estava com dívida, ele estava no negativo, né? E aqui está o texto, ó, 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Um simples vento forte, um simples tornado, uma simples tempestade esvazia de nós toda a alegria de viver, esvazia de nós toda a esperança, esvazia de nós aquilo que nós somos, porque simplesmente esperamos só nessa vida, olhamos só nessa vida. Mas nós cremos em Cristo, nós cremos em Cristo, que é o nosso guia até a morte, e até depois que essa vida encerrar, e até depois que esse mundo passar, porque esse mundo vai passar. Apocalipse diz que a primeira terra passou, porque um dia essa terra vai passar, mas a nossa esperança está firmada naquele que nos fez a promessa. E aquele que nos fez a promessa, a Bíblia diz isso, ele é fiel para cumprir. Então é nele que está a nossa confiança, é nele que está a nossa fé. Nós não seremos abalados. O vento não pode nos abalar, as tempestades não podem nos abalar, as dificuldades não podem nos abalar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, porque nós cremos que Ele é o nosso guia até a próxima vida, até a morte. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Rodrigo, ministrar a palavra de hoje. Lindo! Maravilhoso! Disciplina neles, pastor. Separa aí vocês dois, não dá pra ficar junto não, vai pra lá você. Boa noite, irmãos. Que alegria ter vocês aqui. Tem uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja
do dia de hoje. Eu compartilhei ontem na Casa Luz. Foi uma palavra que a gente aprofundou muito. Encorajo os irmãos a estarem na Casa Luz, porque foi uma Casa Luz que terminou assim com um ponto de exclamação, interrogação, um negócio assim, cara, o que aconteceu aqui? Foi algo meio do sobrenatural. E não de choro, não de lágrimas, não de emoção, não. Mas de uma revelação do que o Senhor tem para nós. Que aí, quando eu estava em casa hoje pensando no que trazer, o Senhor falou, continua, porque essa é uma palavra para esse tempo. Então, eu quero continuar essa palavra. Acredito que eu vá voltar em alguns pontos que eu falei ontem na Casa Luz. Mas eu acho que nós precisamos compreender um pouco sobre esse tema como uma igreja que acredita no mover de Deus e acredita que a igreja ela ainda caminha mediante uma voz que os céus têm para essa terra. Que nós não caminhamos por conta de culturas, por conta de tradições ou de religiões, mas por conta de algo vivo que está vindo do céu para essa terra. E que através de uma igreja que tem os ouvidos atentos a isso que os céus está falando para a terra, nós nos locomovemos nesse lugar. Então eu acredito que esse tema é algo que a gente precisa conversar e eu creio que Deus ele tem me chamado para falar um pouco sobre isso. E eu quero falar, meus irmãos, sobre um dos pilares daquilo que nós acreditamos como cristãos, que é algo que nós falamos aqui. Eu vou tomar algumas falas dos irmãos que tiveram oportunidade antes de mim, que eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Nós precisamos compreender quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender qual é o papel que o Espírito Santo tem na nossa vida, para que nós possamos interagir com Deus, interagir com a nossa igreja e interagir com aquilo que o mundo lança sobre a nossa vida. Porque existem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja e que elas não conseguem compreender o porquê alguns ciclos vivem retornando à vida dela, porquê que algumas lutas nunca são vencidas, porquê que alguns pecados não conseguem ser derrubados e ficarem derrubados. E elas simplesmente acreditam que isso vai vir de um lugar, às vezes, de uma força humana, de que se eu jejuar mais, eu vou conseguir. E eu não estou falando contra o jejum. Se eu orar 10 horas por dia, eu vou conseguir. E eu não estou contra a oração. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que quando a nossa força começa a ser o motivo pelo qual nós queremos alcançar algo que vem de Deus, nós estamos indo contra a própria palavra do Senhor. Quando nós acreditamos que por meio do meu sacrifício e da minha força, eu vou alcançar os céus, eu não estou caminhando conforme a palavra do Senhor. Quando eu acho que, para que Deus olhe para mim e se alegre do que eu estou vivendo, eu preciso ser um miserável, eu preciso ser um pobre e miserável, eu estou indo contra aquilo que Deus espera que eu esteja vivendo. E entender quem é o Espírito Santo começa a trazer clareza de como nós precisamos caminhar nessa terra. Quando vier uma palavra, existem dois caminhos que são extremamente reais na nossa vida. O caminho quando vem uma palavra de Deus para a sua vida e você tem o Espírito Santo como um filtro, e um caminho quando vem a palavra de Deus para a sua vida e o Espírito Santo não está ali para te conduzir. E é por isso que todos nós aqui temos o mesmo pastor, a mesma pastora, e muitas das vezes recebemos a mesma palavra, o mesmo discipulado, e muitas das vezes estamos no mesmo culto ou nas mesmas casas luz, e alguns de nós vivem coisas em Deus e outros não. É porque não está partindo do outro, não está partindo do culto, não está partindo da palavra, está partindo de como eu dou liberdade para o Espírito Santo para que eu venha entender aquilo que ele está comunicando. Então,
Às vezes nós estamos numa vida buscando bênçãos simplesmente porque o Espírito Santo não tem liberdade para no meu coração e na minha mente mostrar aquilo que realmente tem valor. E às vezes a gente quer bater nisso. Olha, não fica procurando bênçãos, não fica procurando só isso não. E é uma palavra verdadeira, você não tem que viver caminhando atrás de bênçãos, procurando bênçãos o tempo todo. Só que, meus irmãos, se o Espírito Santo tiver liberdade para agir em você, porque foi para isso que Cristo subiu aos céus. Jesus, ele falou, eu preciso habitar dentro do Gilmar, eu preciso habitar dentro da pastora Raquel, eu preciso habitar dentro do Luiz. Só que como um corpo presente eu não vou conseguir, eu preciso estar dentro deles. Porque não existe uma verdade mais verdadeira do que a que vem de dentro de você e te convence daquilo que você está vivendo. Porque eu posso dar 1 milhão de discipulados no Luiz, mas no momento que o Luiz chegar diante de Deus e perguntar, Espírito Santo, o que eu preciso mudar? E o Espírito Santo trazer o convencimento para ele, vai ser muito mais poderoso do que 20 livros que ele vai estar lendo. E isso é algo que nós muitas das vezes esquecemos. Nós queremos nos relacionar com Deus e ter essa caminhada nessa terra partindo de um lugar de um conhecimento humano. E meus irmãos, é só através do que o Espírito de Deus dentro de você fala com você que você consegue discernir as coisas espirituais. É só nesse lugar que é contrário ao que o mundo fala. Porque o mundo, ele tem um sistema de meritocracia. Você recebe aquilo que você merece. Aquilo que você merece porque você estudou, porque você trabalhou, porque você correu atrás, você recebe. O grande perigo disso é tentar se relacionar com Deus partindo de um lugar que nós merecemos algo de Deus. Aí está um perigo. Porque eu vou contra a palavra de Deus que vai dizer que a fé, a obra, ela não vai salvar nenhum de nós. Isso é a palavra de Deus. E no momento que eu tento me relacionar com Deus, baseados nos meus sacrifícios, baseados nas minhas dores, naquilo que eu estou entregando de sacrifício, eu não acesso aos céus. E talvez isso seja difícil de entender, porque a lógica do mundo está dentro da nossa mente o tempo todo falando ali, você só vai conseguir se você der o seu melhor. Você só vai alcançar isso se você der o seu melhor. Mas se você tiver um momento que seja, de chegar diante de Deus e falar, Pai, que o Teu Espírito Santo agora me dê o discernimento de como me relacionar com o Senhor. Ele vai falar, o meu filho, o Senhor Jesus, aquele que você canta e adora, foi para um lugar que você não podia pagar um preço. Jesus morreu numa cruz para fazer algo que você não podia pagar o preço. Então por que você está tentando se relacionar comigo partindo de um lugar que você quer pagar algum preço? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te mostrando que, cara, a sua luta não é contra a carne, nem contra o homem, nem contra sangue. Eu falei um pouco sobre isso na Casa Luz ontem. Alguns comentários vieram sobre o quão difícil é a gente ter um momento com Deus. Poxa, eu vou tirar um momento da minha noite para ler a palavra, para buscar. E aí o que acontece? Quando você senta naquela mesa, o telefone toca, o filho chora, alguém sente dor, alguém te liga pedindo socorro. E aí você fala, é uma guerra ter um momento com Deus. E aí no dia seguinte, você vai lá e não, hoje eu vou ter meu momento com Deus. Aí você vai, desliga o celular, se esconde no quarto sozinho, e aí agora eu vou ter um momento com Deus. E aí dentro da tua mente começa uma escola de samba e você não consegue se focar naquilo ali. E aí você fala, tá uma batalha, tá uma guerra ter um momento com Deus. É difícil, é uma luta, o inimigo tá furioso. E aí no dia seguinte, você faz de tudo para que você tenha um momento. E aí alguma coisa acontece, uma coceirinha na planta do pé que você não consegue focar. E aí você só não faz uma coisa, que é pedir, Espírito Santo, eu preciso de ajuda para ter um momento com você. E aí no momento que você começa a se relacionar com Deus, no lugar de, eu não tenho nada, eu não consigo, porque eu só consigo algo quando eu parto de um lugar que o Senhor me dá força.
as coisas começam a fluir, barreiras começam a cair, incredulidades começam a sair do teu coração, não porque você é forte, ou porque você leu livros, ou porque você fez coisas, mas porque você está dando liberdade para que esse Espírito que nós clamamos todos os cultos, ele tenha liberdade dentro de você e comece a gerar em você uma fome, uma sede de Deus. Você não vai ter fome e sede de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela vai pedir as coisas desse mundo. A nossa carne, ela vai pedir a Netflix, ela vai pedir séries, ela vai pedir filmes, ela vai pedir um monte de coisa. Então, da onde vai vir a fome e a sede de Deus? No momento que você fala assim, Pai, eu preciso que o Senhor injete em mim mais fé. Porque a gente acha que a fé vai partir de nós, mas a fé não parte de nós. Tudo aquilo que é bondoso, tudo aquilo que vem dos céus, meus irmãos. Então não vai achando que você vai ter fé por conta de força humana. Não vai achando que você vai ter santidade por conta de força humana. Não vai achando que você vai ter discernimento dos céus por conta de força humana. Eu estou negando o sacrifício, não quero dizer isso. Mas até para se sacrificar, você precisa ter discernimento do Espírito Santo. Até para entender aquilo que Deus quer que você sacrifique, você precisa entrar primeiro num lugar onde o Espírito Santo fala com você. E talvez é por isso que nós estamos rodando em círculos e nós não conseguimos avançar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que vai dar à luz aquilo que está em trevas na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo em pecados que nós não conseguimos nem enxergar que aquilo é pecado. Às vezes nós estamos vivendo em lugares de incredulidade que nós não conseguimos nem perceber que aquilo é lugar de incredulidade. E meu irmão, você vai precisar de Deus para falar no seu ouvido ali, ó, esse lugar é errado. Talvez essa palavra, ela é tão esquecida de ser dita, porque a gente foca em tantas outras coisas, que quando a gente fala sobre isso, não consegue vir um pleno entendimento do que essa palavra está dizendo. O que eu quero que você saia daqui nessa noite é entendendo, existe algo, um grande presente que Jesus me deu naquela cruz. Existe uma grande bênção que naquele dia que Ele subiu aos céus, e naquele dia que o Espírito Santo desceu, um grande presente que eu recebi, que esse grande presente é grande demais para ser esquecido na minha caminhada com Deus. Esse presente, ele é grande demais para que a gente passe um dia inteiro sem falar com Ele. Esse presente é importante demais para eu achar que o meu ministério pode viver sem que eu compreenda a importância dele e sem que eu entenda o meu relacionamento com Ele. Esse presente é importante demais, meu irmão. Que presente é esse? É o Espírito Santo que está habitando dentro de você e que muitas das vezes você não consegue, eu não consigo me relacionar com Ele. E aí, a gente escuta que nós precisamos nos quebrantar, nós escutamos que nós precisamos ser mais liberal e ofertar e dizimar, e aí nós escutamos que nós precisamos profetizar e orar sobre a vida dos nossos irmãos, só que isso tudo acaba se tornando palavras e eu não estou falando do dom agora, mas palavras de conhecimento humano, que eu aprendi, que eu entendi que eu tenho que profetizar, que eu entendi que eu tenho que dar, que eu tenho que ofertar, que eu tenho que dizimar, mas que aquilo, por conta de eu não levar para o Espírito Santo, porque uma coisa é eu ouvir de dízimos e ofertas, outra coisa é eu pegar a palavra de dízimos e ofertas e levar para o meu secreto e falar, Espírito Santo, me fala o que o Senhor quer que eu entenda disso, é outro mundo. É uma outra realidade. Aquilo que você ouve aqui
e você compreende com a sua mente humana, é totalmente diferente do que aquilo que você ouve aqui. Você leva para Deus e pede para que Deus te mostre os segredos disso, os mistérios que existem nisso. E talvez essa palavra é uma palavra que vai fazer com que você tenha um novo relacionamento com Deus a partir de hoje. Porque você vai entender que, caramba, eu fui no culto de domingo, ouvi o pastor Mariel falar, mas eu não posso parar ali, porque eu até entendi que ele falou sobre graça, eu até entendi que ele falou sobre paternidade, mas o meu entendimento, ele é limitado. Porque só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. E muitas das vezes aquilo que está sendo falado aqui, o momento que está acontecendo aqui, o sobrenatural que está acontecendo aqui, ele só vai ser compreendido quando você subir a esse lugar de sobrenatural. E só existe, para você acessar esse lugar, é só por meio dele, meu irmão. É só por meio dele, não é por tempo de igreja. Não é por cargo ministerial. É pelo lugar que, cara, existe um espírito em mim que vai me convencer do pecado. Existe um espírito em mim que vai me convencer dos meus erros. E quando que nós vemos que isso está acontecendo? Quando um coração amargurado, um coração ferido, um coração cheio de mágoas, ele começa a entregar para Deus. E o Espírito Santo começa a trabalhar naquele coração, e aquilo que um dia foi ferida se torna amor. Aquilo que um dia foi mágoa se torna perdão. É nisso que o Espírito Santo trabalha. É por isso que quando alguém está ali, olha, isso aqui é muito difícil de perdoar, é porque não está levando para que Deus venha fazer a obra que Ele tem para fazer. Isso aqui é muito difícil de eu fazer, eu nunca vou entregar isso, eu nunca vou fazer isso. Meus irmãos, é porque nesse lugar você está dizendo ao mundo, o Espírito Santo não pode habitar. Porque no momento que que eu, chegarmos diante dele e falar assim, eu só consigo isso através de você, você vai olhar para aquilo que você está vivendo, você vai falar, se fosse por mim eu não fazia. E talvez aí, no seu lugar, você possa lembrar de coisas que lá no passado você não fazia e hoje você faz. Você só faz porque o Espírito Santo de Deus te deu força. E talvez você está lembrando de coisas que te acusam. Você só não venceu ainda porque você não deu liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em você. Ponto. E existem algumas coisas que impedem com que esse Espírito de Deus consiga agir em nós, que é o orgulho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele vai falar coisas conosco que vai ser contraintuitiva, vai ser diferente, vai ser contrária ao que o mundo vai dizer. Às vezes ele vai chegar para o Vinícius e vai falar assim, olha Vinícius, você precisa confessar isso. Vinícius, você precisa viver isso. Vinícius, você precisa se ousar nisso. Ele vai falar, Tainá, você precisa expor isso. E o mundo, o seu eu humano, o seu ego vai falar, poxa, eu vou ficar mal quando isso for exposto. Sabe o que é? É o seu orgulho, os nossos status impedindo com que Deus possa fazer a boa obra dele. Cara, no momento que eu e você dermos liberdade para que o Espírito Santo haja na nossa vida, aquilo que era barreira até o dia de hoje vai cair. Vai cair. Porque nós acreditamos que nós temos um Deus poderoso para fazer o impossível. Então por que nós não conseguimos vencer algumas coisas dentro de nós? Porque o Deus que é poderoso para fazer o impossível não está tendo liberdade. E o nosso pastor já falou diversas vezes que ele é educado. Ele não vai forçar você a largar esse pecado, mas ele tem poder para fazer você largar esse pecado. Ele não vai forçar você a largar essa incredulidade, mas ele tem poder para tirar a incredulidade de você. Só que tudo isso parte de um lugar de você entender que é ele que vai fazer. Amém? Estão conseguindo entender isso, que é uma verdade dos céus?
João 16:8. Coloca para mim aí, para não dizer que eu não li palavra, que isso é Bíblia e muitas das vezes a gente não entende. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:13. Um pouquinho à frente. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Segunda Coríntios vai falar um pouco sobre a nova criatura. E eu quero caminhar para o final agora, mas a gente precisa levar isso para a nossa vida, irmãos. Todos os dias que você entrar nesse lugar, você talvez vai escutar coisas poderosas dos céus. Talvez essas coisas poderosas dos céus, elas possam te trazer, em certo grau, ofensas. Te trazer, em certo grau, constrangimento, te trazer em certo grau desconforto, te trazer em certo grau confusão. Porque de verdade, quando uma palavra dos céus, ela desce para a terra e ela encontra um coração duro, ela encontra um coração incrédulo, ela é uma palavra louca de se compreender. Isso acontece muito numa palavra de primícias. Muitos dos nossos corações vieram de lugares de incredulidade, de dureza, e quando nós escutamos sobre primícias, muitas das vezes são meses, às vezes anos, para que aquela palavra, ela consiga entrar no nosso coração, e nós viemos conseguir entender o propósito e a profundidade da primícia. Esse é um exemplo. Uma palavra que vem e que precisa bater e bater e bater, até que você dê liberdade para o Espírito Santo. O pastor já falou isso diversas vezes. Chega diante de Deus, coloca o entendimento da primícia diante de Deus, para você ver se o Espírito Santo não vai te convencer da profundidade que isso é. Então, todas as vezes que uma palavra vem dos céus, ela vai encontrar em nós um solo. E esse solo, ele só vai ser um solo que recebe de verdade se o Espírito Santo tiver liberdade para que ele convença o nosso coração. Se ele não tiver liberdade para convencer o nosso coração, ainda que nós venhamos pregar sobre graça, pregar sobre paternidade, pregar sobre prosperidade, pregar sobre perdão, você só é transformado dentro de você se o Espírito Santo tiver liberdade dentro de você de agir. Isso tudo vai partir de um lugar de confiança de que Ele sabe de todas as coisas. Então, qual é o motivo dessa palavra, Rodrigo? Nós estamos falando sobre um novo tempo na nossa igreja. E podem vir palavras estranhas para o seu coração, não para os céus. Podem vir direções complexas para o seu coração, não para os céus. Quando um grande profeta, ele vinha e falava algo assim, que ele estava vendo seres com quatro rostos e que voavam. O mundo, o coração humano não entende, a mente humana não entende, ainda que venha dos céus. Está conseguindo compreender? Que às vezes o nosso pastor, ele vai trazer algo nesse novo tempo, e eu acho que é isso que Deus tem me chamado para falar aqui. Preparar o nosso coração, porque vem vindo uma palavra, vem vindo uma direção, que se a igreja não estiver num lugar de um coração aberto para receber, a gente vai perder muita coisa poderosa do que Deus tem para fazer. Isso eu não falo de um lugar que já alcançou, não. Eu falo de um lugar que também tenho perseguido isso. Porque às vezes vem palavras, e não é porque eu estou na liderança dos homens, ou porque estou na liderança da Casa Luz, que tudo que vem, vem de fácil entendimento. De tudo que vem, vem de fácil aceitação. Não, meus irmãos, porque se isso está acontecendo, tenha certeza,
Pode ser que algo esteja errado e você só seja um rebelde passivo. Quando você escuta tudo, você fala aham. Talvez você só seja um rebelde passivo. Porque se você é um filho, vai vir palavras de dificuldade, de confusão, de que caramba, meu pastor falou isso para mim, minha pastora me deu uma direção para isso, que eu não estou entendendo. Nossa, aquilo que foi pregado na igreja hoje é estranho, sei lá, não consigo compreender. Leve para o Espírito Santo. É um tempo de você levar as palavras que são ditas aqui, para que Deus venha convencer o seu coração. Para que Deus venha convencer o teu coração daquilo que Ele está falando. Porque não vai ser a ministração que vai ser pregada aqui que vai convencer você. Mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que vai ter a liberdade de fazer, olha, isso aqui Ele falou é para você viver na sua vida aqui. Isso aqui Ele falou é para você agir nesse lugar. Isso aqui Ele falou. E isso, meus irmãos, é a beleza do Evangelho verdadeiro que Jesus nos entregou. A gente falou isso na última Casa Luz que a pastora estava semana passada. Existe uma verdade exclusiva para cada um de nós. E nós só alcançamos essa verdade no momento que cada um de nós decidimos trilhar essa corrida, esse caminho que é solitário. Muitas das vezes. É solitário de irmãos, é solitário de liderança, é solitário de igreja, mas não é solitário do Espírito Santo. Então assim, você pode passar mais 10 anos nessa igreja. Se não for o Espírito Santo trabalhando em você, meus irmãos, são palavras que entram por um ouvido, saem por outro e uma vida que permanece igual. Mas uma pessoa que decide viver, nem que seja por um mês só, se permitindo deixar com que o Espírito Santo convença ela, eu te garanto, existe uma transformação verdadeira. E ainda que não tenha ninguém falando, as pedras vão clamar e você vai se convencer do seu pecado. Então, eu vou encerrar para a gente não se estender muito. Mas se você tiver que levar alguma coisa para a sua casa hoje, se lembre do Espírito Santo. Se lembre do Espírito Santo e que só Ele pode tirar do teu coração toda a incredulidade, a dúvida, a mornidão, a frieza, só Ele. E quem eu chamo? Queria chamar o pastor Cláudio para estar encerrando aqui, para nós. Existe, e eu vi isso pela primeira vez, foi do pastor Cláudio mesmo, sobre os mistérios que tem dos céus. E esses mistérios, eles são realmente difíceis de alcançar se você não está no lugar certo. Pastor? O salmista diz: uma certa via, som do meu coração e vê se existe algum caminho mau. E se existe um caminho mau, nos guia um caminho eterno. Um caminho ao qual nós foi-nos outorgado através do Espírito Santo. Porque quem nos convence não é a palavra do homem. O que nos convence é o Espírito Santo, o Consolador. Que eu gosto muito e adoro muito de chamá-lo de um amigo. Ou então de Roach Akadesh. Quando o diabo ouve esse nome, ele treme. Porque ele sabe, com esse nome, ele não tem poder. Que é nome sobre todos os outros nomes. E é o nome Santo Poderoso. Porque ele que está dominando a terra. Hoje eu fui muito engraçado. Quando começou aquela ventania, a menina passou. A gente está falando muito dessa ventania. A menina passou e viu assim, ai meu Deus, eu tenho que voltar para Jesus. Eu falei assim, agora tu tem que voltar para Jesus? Aí o Espírito Santo fez lembrar. Já pensou? Quando começar a ser retirado um por um, os aviões caindo, os motoristas, o cara vindo dirigindo, que caos será, hein? O povo
com um pequenino caos. Com um pequenino caos, o povo ficou todo apavorado. Por quê? Falta o quê? Se alinhar no cronos de Deus. Se alinhar no crono de Deus. Se nós se alinharmos no crono de Deus, essas coisas não vão atingir, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, graças te damos ao Pai pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite de louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, nós dobramos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos e também pensamos, ó Pai. Pai, tem aqueles que estão precisando de uma cura nesta noite. Senhor, eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Senhor, Tu és aquele que pode trazer à existência, Senhor, aquilo que não existe, Pai. Se não existe saúde nesse corpo físico, que o Senhor dê saúde ao seu corpo físico. Senhor, se não existe saúde, Senhor, no espiritual, que o Senhor dê saúde ao corpo, ao espiritual. Se não existe saúde na alma, que o Senhor dê saúde na alma. Senhor, se não existe saúde, Senhor, psicológica, que o Senhor dê saúde psicológica. Senhor, se não existe saúde mental, Senhor, que o Senhor dê saúde mental, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Porque nós estamos aqui professando Deus, um Deus que é sobre todos os outros deuses, um nome que é sobre todos os outros nomes, que não existe outro, porque Tu diz na Tua palavra, quando o Senhor fala, o trovoada, Senhor, quando o Teu fala, vem fogo, quando o Senhor fala, Pai, a terra se treme, o Senhor fala, os montes, Senhor, salta de alegria, porque o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, muito mais além do que pedimos e que pensamos, ó Pai. Ó Paizinho querido, eu Te louvo, eu Te amo, Pai, porque Tu és bom, Senhor. A causa de não sermos consumidos é Sua infinita e poderosa misericórdia, ó Pai. O Tu és tão bom, Pai, que o Senhor visita as nossas gerações até 1000, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te louvamos porque, Senhor, o Senhor tem sido bom. Menos nós temos mal, Pai, menos nós andamos, ó Pai, segundo o rompimento dos nossos corações. Mas nessa noite, ó Pai, muda, Senhor, esse caminho. Alinha, Senhor, alinha para a glória e honra do Teu santo nome, no Teu propósito, ó Pai, principal, Pai. Senhor, Jesus uma certa vez disse, Pai, o Teu filho, Yeshua Mashiach disse uma certa vez, Pai, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas todavia, Senhor, a fazer Sua vontade é aquilo que me agrada, Senhor, e que nós vemos, ó Pai, se mover com esse coração, Senhor, é fazer a Sua vontade, guiada pelo Espírito Santo, guiado, Senhor, por aquele que veio nos consolar, aqueles que nos convenceu, Pai, aqueles que nos direciona a toda a verdade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Senhor, leva-nos em segurança, assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai, e continue, Senhor, nos direcionando através do Teu Espírito Santo. E digo, ó Pai, nesta noite, Te amo, ó Pai, Te amo e Te amo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém.